Jaya Gauranitai, 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 Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Virdayananda Goswami Iti Namine Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Virdayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushtasiddhanta Nashine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushtasiddhanta Nashine Jai Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopijana Vallabha Giri Varadhari 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 Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jaya Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopijana Vallabha Giri Varadhari Jaya
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, Gurudev, Jaya, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya, Jaya Gurudeva. Srila Prabhupada ki Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pari Brajakacharya Stotra Sat Shri Shrimad Sua Divina Graça Bhai Charam Naravindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Jagannatha, Shri Baladeva, Shrimad Subhadra Ji ki Jai. Shri Shri Sitaram, Lakshmana Hanumanji ki Jai. Shri Dai Gauranga ki Jai. Shri Radha Gokulananda ki Jai. Shri Radha Govinda ki Jai. Shri Radha Giridhari Ji ki Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavatanyaya Avatar ki Jai. Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji ki Jai. Shri Shri Lakshmi Nrsimha Ji ki Jai. Tulasi Devi Maharani Ji ki Jai. Vrinda Devi ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai. Harinam Sankirtanam Jaya ki Jai. Iskon Guru Vrinda ki Jai. Brihat Vidanga ki Jai. Sankirtanam Jaya ki Jai. Casa de Cultura Vaishnava, Srila Prabhupada, Suzano Mandi, Brasil Yatra, ki Jai. Iskon Rio de Janeiro, ki Jai. Shri Shri Gurnitai Nataraj, ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos, Hare Krishna. Nita e Goura Premanande, Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga, Jaya Shri Shri Guru Shri Gauranga. Então, mais uma vez, estamos aqui na nossa gloriosa ISKCON Rio de Janeiro, lendo o Srimad Bhagavatam. E hoje nós vamos ver os versos 39 e 40, ok? Aí vamos ler, como são dois, juntos, só o 39 e o 40 eu leio só. Okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ao verso 39 do canto 3, capítulo 14 do Srimad Bhagavatam, gravidez de Diti ao anoitecer. Vavishyatashtava bhadrau, Vavishyatashtava bhadrau, Abadechadharadhamau, Abadechadharadhamau,
Lokan Sapalam Strings Chandi, Lokan Sapalam Strings Tranji, Muhura Kranda Shataha, Muhura Kranda Shataha. Não, aliás, a Kranda Ishyataha. Bhavishyatastava Bhadrao Abhadrichadharadamao Lokan Sapalam Strings Chandi, Lokan Sapalam Strings Chandi, Muhurakradam Ishyataha, Ishyataha, Bhavishyatastava Bhadrao Abhadrichadharadamao Lokan Sapalam Strings Chandi, Muhurakranda Ishyataha. Bhavishyataha nascerão Tavateus Abhadro, 2 filhos insolentes, Abhadre, desafortunada, Jataradhamal, nascidos de um ventre condenado, Lokan, todos os planetas, Sapalam, com seus governantes, Trin, 3, Chandi, arrogante, Muhu, constantemente, Akranda Ishyataha, causarão lamentação. Tradução: ó mulher arrogante, ó mulher arrogante, terás 2 filhos insolentes, terás 2 filhos insolentes, nascidos de teu ventre condenado, nascidos de teu ventre condenado. Ó desafortunada, ó desafortunada, eles causarão constante lamentação, eles causarão constante lamentação para todos os 3 mundos, para todos os 3 mundos. Vou ler o verso 40 e depois lemos todos os significados seguidos. Praninam hanyamananam dinanam akritam agasam strinam nigriyamananam kopi teshu mahad masu. Praninam, quando as entidades vivas, Hanyamananam, sendo mortas, Dinanam, dos pobres, Akrita Agasam, dos impecáveis, Strinam, das mulheres, Nigriyamananam, sendo torturadas, Kopiteshu, sendo enraivecidas, Mahatmasu, quando as grandes almas. Tradução: eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas. Eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas. Torturarão mulheres, e enraivecerão as grandes almas. Que coisa, hein? Significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Filhos insolentes nascem do ventre condenado de suas mães. No Bhagavad Gita 1.40, afirma-se: quando há negligência deliberada dos princípios reguladores da vida religiosa, a classe feminina torna-se poluída e, como resultado, nascem filhos indesejados. Isto se aplica especialmente aos meninos. A mãe, que não é boa, não pode ter bons filhos homens. O erudito Kashyapa pôde prever o caráter dos filhos que nasceriam do ventre condenado de Diti. O ventre
era condenado porque a mãe estivera demasiadamente propensa à atividade sexual, transgredindo assim todas as leis e preceitos das Escrituras. Numa sociedade onde predominem tais mulheres, não se deve esperar que nasçam bons filhos. Continuando o significado do verso 14, as atividades demoníacas predominam quando matam entidades vivas inocentes e impecáveis, torturam mulheres e enraivecem as grandes almas ocupadas em consciência de Krishna. Numa sociedade demoníaca, os animais inocentes são mortos para satisfazer a língua e as mulheres são torturadas pela indulgência sexual desnecessária. Onde há mulheres e carne, tem que haver bebida e prática sexual. Quando essas coisas tornam-se proeminentes na sociedade, pela graça de Deus, pode-se contar com uma com uma mudança na ordem social, através do próprio Senhor ou de seu representante autêntico. Narayanam namaskritya naram chaivam narotamam devim saraswatim vyasam tatu jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakkadatmahyam dudati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha, Canta Namostute. Bhavishyatashtava Bhadrao, Abhadre Jataradhamal, Lokam Satpalam Strims Chandi, Muhura Krandaishyata Praninam Hanyamananam Dinanam Akritam Agasam Kakistrinam Nigriyamananam Kopiteshu Mahatmasu. Ó mulher arrogante, terás 2 filhos insolentes, nascidos de teu ventre, condenado. Ó desafortunada, eles causarão constante lamentação para todos os 3 mundos. Eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas, torturarão mulheres e enraivecerão as grandes almas. Então nós estamos ouvindo o Srimad Bhagavatam dando com autoridade as coordenadas, né? Aqui é uma questão que parece ser meramente religiosa, ritualística, devido a falhas nos rituais védicos, a obediência das atividades de Dharma, mas isso é nada mais, nada menos que a realidade dos fatos de uma sociedade degradada. Então, esse assunto é um assunto puramente social. Isso aqui é uma problemática social. Por isso que os devotos, nós, quem tem interesse em realmente
ajudar a consertar esse mundo, não podemos ser negligentes, não podemos ser superficiais, temos que ver que essa exposição aqui é uma exposição pertinente a todos nós, a toda a sociedade humana, a todos que estão nesse mundo material. Nós estamos ouvindo como é grave negligenciar Dharma, como é grave não agir de acordo com as prescrições das Escrituras, como é grave não obedecer à literatura védica e a sua fonte original, que é o próprio Krishna. Como é grave isso. O orador original é Krishna. Então nós podemos ver que, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati fala, não é uma brincadeira isso que Prahlada Maharaja diz no Bhagavatam. Padam padam yad vipadam natesham. Nesse mundo há um perigo a cada passo. Porque do ponto de vista até védico, do ponto de vista autorizado, até que não tem nada aqui fora do prescrito. Vai haver a questão do momento. Aquele momento não era adequado, mas sequer Diti estava querendo ter meramente sexo com seu esposo. Não era isso, ela queria ter um filho. Só que ela escolheu a hora errada. Porque a hora que ela queria ter não é uma hora aconselhada pelos Vedas, porque é a hora que o Sr. Shiva está com sua caravana. Lógico que ele anda com essa caravana de fantasmas e espíritos, e personalidades mesmo demoníacas, bem degradadas, porque ele está dando misericórdia para todos. O Sr. Shiva não vê diferença e ele dá misericórdia para todos. Ele está dando a misericórdia dele, sempre cuidando dessas entidades vivas nefastas. Só que esse é o horário dele, Shiva Muhurta, é o horário que ele está andando com suas caravanas. E aqui nós temos um agravante. Esse não era o horário. E Kashyapa Muni, como Mahamuni, um grande erudito, ele sabia que isso não era bom. Não era bom. Isso ia ser problemático. Assim como todos os devotos devem ser conscientes dessas coisas todas, para ter esses devidos cuidados. Então ele tentou convencer Diti que, olha, depois a gente faz isso, eu te satisfaço, eu te dou um filho, mas agora não é o momento, porque é um momento muito arriscado. E ela insistiu, dizendo que estava ardendo de luxúria e que não era possível mais esperar, e por arranjo da providência, né, porque são passatempos de Krishna, exemplos para todos nós, ela se posicionou como uma mulher mesmo assim, ordinária, muito luxuriosa, muito apegada a sexo. Então, o Prabhupada está falando aqui. Quando acontece esse tipo de negligência na sociedade humana, de todo mundo viver simplesmente para satisfazer o órgão sexual e não procriando dentro de um sistema religioso sagrado, a sociedade humana se degrada. As crianças são indesejáveis, os filhos, as almas que aparecem nesse mundo são almas que vêm já de regiões degradadas do universo e vêm para cá para degradar mais ainda. Então essa é a história
da nossa Kali Yuga. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia se diz que, puxa, Prabhu, mas o devoto ele só faz sexo se for procriar. Ele faz sexo só para procriar. Então por que ele tem esposa? Por que ele casou? Krishna não proíbe nada, mas nós temos que assumir nossas responsabilidades. Um devoto deve saber o que é Balam Balavatam Charam, o sexo puro, o sexo sagrado, que é o sexo para procriar, e deve, de acordo com o entendimento do Shastra, saber como agir de acordo com as escrituras. Não vai executar, por exemplo, um Garbhadana Sanskara no Shiva Muhurta. Aqui está o exemplo. Agora, é pecaminoso? É pecaminoso. É proibido? Não é proibido. Krishna não proibiu ninguém de nada. De nada. Ninguém é proibido de fazer sexo. Mas, para cada gozo dos sentidos, para cada dose de gozo dos sentidos, há uma reação, um sofrimento, uma miséria. Há uma dosagem de sofrimento. Então, quer sofrer pouco? Desfrute pouco. Quer não sofrer? Não desfrute. Quer não estar nem aí e ser um desfrutador mesmo, um bogi yogi, pode fazer isso à vontade, mas pode escrever que vai sofrer muito, muito, mas muito mesmo. Agora, por que estamos falando isso? A gente sempre fala, o sonho de Prabhupada era que tivéssemos uma sociedade onde brahmanas fossem formados e fossem um exemplo para a sociedade materialista e influenciassem a sociedade materialista ao ponto de purificá-la para que toda a sociedade materialista se tornasse mais religiosa, mais seguidora dos princípios védicos, mais obediente a Deus, menos degradada. É verdade, tudo isso é verdade. É verdade, mas isso tem que ser feito. E tem que ser feito por quem? Por quem tem essa informação, por quem tem esse conhecimento, por quem leva a sério essa informação, por nós. Por nós. Queremos transformar a sociedade? Vamos nos transformar. Queremos ver todas as almas condicionadas sofrendo cada vez menos? Vamos fazê-las entender que o sofrimento é derivado de gozos dos sentidos. Essa é a realidade. Quando o Senhor Chaitanya explicou o verso Atmarama, interessante isso. Hein? Quando o Senhor Chaitanya explica o verso Atmarama, ele vai explicando o significado de cada palavra e tal. E quando ele explica o significado da palavra Hari no verso Atmarama, ele fala que Hari, no verso Atmarama, indica que quando alguém se lembra de Krishna, se lembra de Hari, imediatamente Krishna afasta de tal devoto as 4 divisões de misérias materiais, das condições miseráveis materiais. As 4 condições de misérias materiais, miseráveis. Ele afasta. Então, qual é a proteção? Sempre se lembrar de Krishna, nunca se lembrar de Krishna. Em qualquer circunstância, vamos estar protegidos. Por quem? Por Hari. O Sr. Chaitanya está explicando. Quais são essas divisões das condições miseráveis? São Pataka, Urupataka, Mahapataka e Atipataka. O pecado preliminar, que é o sexo, né? Pataka é o sexo, é o pecado preliminar, mas é o pecado. Se não estiver sendo feito para procriar, é um pecado. É um pecado preliminar? É, como está explicado, mas é um pecado. E se estamos pecando, vamos ter que sofrer pelo mal que estamos causando. Um mal que nós causamos quando nós
não fazemos o sexo de maneira sagrada para procriar no momento adequado, na hora adequada, da maneira adequada, de acordo com os princípios. Porque Krishna fala que esse sexo é ele mesmo. Balam Balavatan Charan. Charan sou eu, esse sexo sagrado. Não fez algo que é para satisfazer Krishna, satisfez o gozo dos sentidos, vai ter um preço. Ah, mas não é tão caro assim, está falando que é pecado preliminar. Bom, é o que dizem as escrituras, mas tem um preço, é um preço. Pois, Urupataka é um pecado maior. Uru quer dizer grande, né? Maior. Urupataka. A intoxicação. Você causa mal para você mesmo. É muito grave esse negócio de causar mal para outras entidades vivas. Muito perigoso. Aqui, ó. Eles matarão pobres e impecáveis entidades vivas. Torturarão mulheres e enraivecerão a pior das coisas. As grandes almas, os devotos imaculados do Senhor. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque, como vemos aqui mesmo, Diti, quando ela é alertada por Kashyapa Muni sobre o que aconteceria, quem seriam os filhos dela por causa dessa negligência dela, essa grande falha dela, 2 tranqueiras, 2 demônios, que eles seriam mortos pela chakra, pelos braços de Vishnu, pelas mãos de Krishna. E ela até agradece, fala, oxalá isso seja verdade, e aconteça mesmo, que eles sejam mortos por Vishnu, e não pela ira dos devotos, pela ira dos brahmanas, porque isso ainda é pior. Isso ainda é pior. Alguém ser morto pela ira, porque deixou um brahmana irado, os brahmanas irados, Vaishnavas enraivecidos, isso é muito grave. A reação é pior ainda, se nasce numa condição mais degradada de vida. Enquanto que ser morto pelas mãos do próprio Krishna, se logra a liberação. É bem diferente, né? Então, depois de Urupataka, vem Mahapataka, um pecado ainda maior. Esse pecado ainda maior é quando você envolve outras entidades vivas. Por exemplo, quando você está mentindo no jogo de azar, você não está mentindo, trapaceando, fazendo um mal só para você, porque você está pecando. Não, você está enrolando outras pessoas, dando rasteira em outros, tirando de maneira surrupiada de outros. Está roubando. E depois, Atipataka. São as 4 condições de misérias da vida, as 4 condições miseráveis da vida, que estão diretamente ligadas aos 4 princípios de pecados, os princípios reguladores, ou seja, não executar esses pecados, nem sexo ilícito, nem intoxicação, nem jogos de azar, nem comer carne, peixe e ovos. É essa a relação. Então, por que nós devemos levar esses princípios a sério? Para nós nos transformarmos e transformarmos a sociedade humana. Quanto mais gente aprender que, olha, ouvir um Hare Krishna, que não se deve fazer sexo ilícito, não se deve se intoxicar, não se deve fazer jogos de azar, nem comer carne, peixe e ovos, e eu estou fazendo isso agora, isso é muito bom, é ótimo, é assim que nós vamos mudar a sociedade humana, nos mudando, sendo estritamente seguidores dos preceitos védicos e distribuindo isso para essa sociedade humana degradada da Kali Yuga, essa sociedade carente de informação para ter bom comportamento. Claro que é quase impossível hoje em dia. Diríamos, quase impossível hoje em dia. Mas o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya não é uma farsa, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, nós estamos ouvindo aí que se lembrarmos-nos de Hari,
Isso acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um de nós, que na hora H, se estivermos à beira do precipício, prontos para pecarmos e depois vamos ter que colher essa reação, Hari nos livrará desse infortúnio, dessa loucura, dessa bobagem. Krishna nos salvará. Ah, Prabhu, muito difícil e tal. Muito difícil. O Sri Chaitanya Charitamrita fala que Katanchana Smrite Jasmin Duskaram Sukaram Bhave Vijmrite Viparitasya Sri Chaitanya Namamitam. As coisas mais impossíveis de serem feitas se tornam completamente fáceis, execuíveis, se nós nos lembramos do Senhor Chaitanya. E as coisas mais simples, mais fúteis, por mais que pareçam ser fáceis de se fazer, se tornam impossíveis, quase impossíveis, para alguém que não se lembra de alguma maneira do Senhor Chaitanya. Esse é o Senhor Chaitanya nessa era. Isso é Krishna. Esse é o Mahamantra Hare Krishna. Isso é Radha e Krishna, numa pessoa só. O Senhor Chaitanya, o Mahamantra Hare Krishna. Então vejam que arma que nós temos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para nos transformarmos e transformarmos toda a sociedade humana. E não podemos ser céticos. Temos que acreditar, isso é verdade. Isso é verdade, isso vai acontecer, isso aconteceu com a gente. Por que não pode acontecer com outros? E não podemos ser negligentes ou relaxados. Temos que ver que isso não adentre a nossa sociedade, esses males não adentrem na nossa sociedade. Não podemos achar que é caretice não concordar com a política woke. Por quê? Se fosse de direita essa política, também estava errada, completamente errada. Completamente errada. Não podemos concordar que quanto mais degradação, melhor. Quanto mais irresponsabilidade do ser humano, melhor. Porque isso aí é rumo ao inferno. Para qualquer um que defender esse tipo de política absurda. Qualquer um. Dharmohiteshama de Kovishesha Dhamena Hinapa Shubi Samana. Essa consciência é uma consciência para quem faz isso e não paga reação por isso, porque é animal. Porque é animal. Mas nós não somos animais, nós temos inteligência superior. Nós tivemos o privilégio de aparecermos num corpo superior. Nós temos que honrar isso e sermos gratos para com Krishna, para realmente fazermos bom uso dessa vida humana. E assim temos que fazer com que não só nós que já entendemos isso, vivamos isso, mas que outros possam ter a oportunidade de trilhar o caminho da perfeição também. Porque o papel nosso é ajudar a todos a serem informados sobre essa verdade. É o nosso papel. Só isso que diferencia o ser humano do animal. O que é a atividade de Dharma? Dharmohiteshama de Kovishesho Dhamena Hinapa Shubi Samana. O que vai diferenciar a gente do animal? Entendermos que temos regras e regulações. Temos inteligência superior, portanto, temos a necessidade de ter um comportamento superior. Não podemos nos satisfazer como qualquer animal se satisfaz. Ahara Nidra Bhaya Maitunancha. Só comendo, dormindo, se acasalando e se defendendo. Porque isso aí não é mérito de ser humano, não. Isso aí qualquer animal faz. Dhamena Hinapa Shubi Samana.
faz? Pacho. O que vai nos diferenciar é justamente essa compreensão superior. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, para garantirmos pelo menos um próximo nascimento com o ser humano. Para garantirmos pelo menos um próximo nascimento melhor, como foi o desejo de Dite, que não era nenhuma boba. Ela falou, então que sejam meus filhos mortos pelas mãos da Suprema Personalidade de Deus, do que por enraivecer pessoas santas pela ira de um devoto Vaishnava puro. Porque isso é muito pior. Isso é muito pior. Nós não podemos lutar contra a realidade dos fatos. Pralada Maharaja fala Kumaro Acharya Pragyo Dharma Bhagavatam Iha. Gente, não é só Dharma que vai salvar ninguém, que já é a estrutura, o caminho do meio. Se alguém é um dharmista, menos mal, ele vai ser pelo menos uma pessoa controlada, religiosa, mas a meta da vida é se tornar um sanatana dharmista. Mas isso nunca vai acontecer se nós não nos mantivermos no caminho do meio, o caminho da bondade. O caminho do meio é Krishna é o centro. Krishna não é nem na direita nem na esquerda, Krishna está no centro. Já está no centro. Se nós, através do caminho do meio, a bondade, ainda que tenha, de vez em quando, um pouco de paixão, um pouco de ignorância, porque nesse mundo é assim mesmo, os modos se mesclam, se misturam. Quem está lá na ignorância também, às vezes, tem lampejos de paixão e bondade, mas quem está em paixão também tem lampejos de bondade e ignorância. Mas quem está na bondade também tem interferências de ignorância e paixão. Portanto, esquerda, direita, centro, só vai ter valor se nós realmente colocarmos Krishna no centro, porque ele é o centro e nós somos de centro, nós somos de Krishna. Krishna é o centro de tudo. Krishna é aquele ponto convergente que tudo atrai. Ele é o ponto de atração máxima. Tudo está sendo atraído para ele. Então nós devemos, com muita serenidade, entender, não só da boca para fora, que Aham Savasya Prabhavo Matasavam Pravatate Itimatwaba Jantiman Buddha Bhava Samavitara. Krishna falou no capítulo 10 do Bhagavad Gita, Opulência do Absoluto, ele falou no verso 8, eu sou o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. Então ele não é um ditador barato, ele é um ditador verdadeiro e com muita autoridade, porque ele é o dono de tudo. Ele é o Estado. Ele é o dono do Estado. Ele é aquele que não deixa faltar nada para qualquer um que faça algum trabalho para o Estado dele. Ele devolve, muito pelo contrário, até em dobro o que fazemos para ele. Ele não usa o nosso esforço para ele, para desfrutar, não. Muito pelo contrário, ele devolve para nós desfrutarmos ainda muito mais, sem nos complicarmos, sem nos faltar nada. Esse é o caminho de quem coloca Krishna no centro e atinge a perfeição máxima, sem resquícios esotéricos do comunismo, o comunismo transcendental. Krishna é o proprietário de tudo que existe. Krishna é o proprietário de todos os mundos, materiais e espirituais. E ele é sim mesmo, ele é ele mesmo, sim, o Senhor de todos os mundos, como explica o verso 1, pelos Goswamis, explicando a sílaba 1, Sarvanakaika Nayaka. Krishna é o líder de todos os mundos, materiais e espirituais. Krishna é o líder de todas as entidades vivas, de todos. Isso sim. Então, que tal almejarmos o comunismo espiritual? Que tal nos dedicarmos
de corpo e alma, em nome do Estado de Krishna, em nome do proprietário supremo, que é capaz de dar de volta pelo pouco que fazemos, até aquilo que nem conseguimos segurar com 2 mãos, ele dando com suas 4, ao invés de ficarmos perdendo tempo com bobagens. Isso aí é Dharma. Isso aí é o que Prahlada Maharaja falou. Dharma, Bhagavata, o Bhagavata Dharma, Bhagavatamiha. Por que Prahlada Maharaja está falando isso? Porque Durlabam é muito difícil. Manu Sandhyama, alguém nascer como humano, como ser humano. Jama. É muito raro. A gente pensa que é corriqueiro nascer como ser humano, né? Mas não é, isso é muito raro. As escrituras explicam, o Sr. Chaitanya explicou. Sarvabhuteshu Chatmanam. Como que a Chitkana aparece nesse mundo? Ela que é transcendental, eternamente residente do mundo espiritual. E como que ela entra aqui? Como que ela cai no universo cósmico material, nessa fria, onde não adianta, que não tem para onde correr. Aqui sempre é do Kalayama Shashwatan, temporário e miserável. E nós somos, também não tem para onde correr, essencialmente, plenos de bem-aventurança e felicidade, nada de miséria, e eternos, não temporários. Como que isso pode dar certo? Então o Padma Purana explica que assim as entidades vivas aparecem nesse mundo. Ou germinando da terra, ou nascendo da fermentação, ou da fermentação, ou nascendo dos ovos, ou nascendo do embrião. E nós nascemos do embrião muito difícil. Muito difícil, não nascemos como quadrúpedes. Existem 3 milhões de quadrúpedes. 3 milhões de quadrúpedes. Seres humanos, só 400 mil. Então pensem bem. Qual é a probabilidade? Isso sem contar o restante, né? Sem contar o restante. Mais 1 milhão de aves, mais 1.100.000 de répteis e insetos, mais 900 mil de aquáticos, espécies de vidas, e mais as estávaras. As estávaras, 2 milhões de plantas e árvores, entidades vivas inertes. Aí sobram 400 mil só, desses 8 milhões. Vamos fazer uma equação matemática aqui do cálculo da probabilidade. Nós vamos ver como a nossa probabilidade de nascer como ser humano é muito pequena. Então, Durlabam Manusandhyama, Prahlada Maharaja falou, é muito difícil nascer como ser humano. Então, essa forma de vida humana, ela é raríssima, ele fala. Kumaracharya Pragyo, Dharmam Bhagavatamiha. Mas assim como todas as outras formas são temporárias, a forma humana também é, mas ela nos dá uma oportunidade raríssima, que é a oportunidade de nos ocuparmos em Sanatana Dharma, em servir, em Bhagavata Dharma, em serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, que uma vez executado, ainda que por pouco tempo, pode ser a causa da nossa salvação. Isso quer dizer, Dhruva Martadan. Vejam só como a coisa é. Eu falei que é um assunto completamente sociológico. A nossa sociedade tem que ser um exemplo dentro da sociedade humana degradada, da Kali Yuga, que agora então
Nem se fala, a condição do ser humano na Kali Yuga nós sabemos, não precisamos nem ficar lembrando. O Bhagavatam fala, Pradyana Upayo, Sabya, Kalo, Asmin, Juge, Jana, Manda, Sumanda, Matayo, Manda Bhagya, Rio Padruta. Na era de Kali o homem tem vida curta, é briguento, mentiroso, azarento, desorientado. Imagina, tudo que não presta o homem da era de Kali é. E vive, acima de tudo, sempre perturbado. Então, vamos lembrar lá do verso Atmarama. Se queremos ter alguma chance para nós mesmos e sermos um instrumento para que outros tenham chance também, vamos assumir essa vida espiritual muito seriamente. Nada sequer de tanta preocupação com Dharma, que é compulsório, mas vamos buscar o Sanatana Dharma, nada da bondade. A bondade é compulsória, ninguém chega na bondade pura, ninguém chega, Krishna falou, na bondade pura sem passar pela bondade material. Então, é necessário sim, Sattva Guna, nos mantermos em Sattva Guna, mas também compulsório que se busque o passo acima, que é a Vishuddha Sattva, a bondade pura. É o serviço devocional consciente de Krishna, é o serviço devocional que está muito além de regras e regulações, muito além de rituais védicos, muito além de tudo isso, mas tudo isso está dentro do contexto e é seguido naturalmente por aquele que realmente almeja ser um Vaishnava de verdade. É isso. Não vejo assim com tanta dificuldade para entender isso, tanta dificuldade para se concordar com isso, porque não tem como discordar. Não tem como discordar. As escrituras são transparentes. O mestre espiritual é esse meio transparente que trouxe para a gente Krishna. As escrituras são o próprio Krishna. Então nós não temos espaço para perda de tempo, para desculpas, ou para ficarmos equivocadamente defendendo coisas que não são dignas de um verdadeiro pensador, de um verdadeiro muni, de um verdadeiro devoto. Não podemos perder tempo nessa vida humana, não podemos. Temos que conquistar e ajudar o máximo possível de pessoas a conquistar os objetivos mais elevados da vida antes que ocorra outra morte, antes que todos nós tenhamos que morrer de novo, porque vamos morrer. É isso que o Bhagavatam recomenda. Labdhan, Sudur, Labam, Idam, Bahu, Sambhavanti, Manusya, Artadamanitya, Piradira, Tranamate, Tanapate, Tanubrityo, Jama, Nishiyasa, Visayakalu, Savatasya. Porque a gente vai ficar fazendo isso aí, incorrendo por nos esquecermos de Hari, nas 4 divisões de condições miseráveis decorrentes das 4 quebras de princípio, do sexo ilícito, do jogo de azar, da intoxicação e da matança de animais. Não podemos ser tão negligentes assim, temos que ser mais introspectivos e mais compenetrados na nossa vida espiritual. Não podemos ser assim, não temos esse direito, Isso. A vida humana é raríssima, perecível como todas as outras, porém ela pode nos outorgar o que há de mais elevado na vida,
que é a autorrealização, que é o desenvolvimento do amor por Deus, que é a compreensão e ação perfeita que leva ao amor por Deus. Né? Só isso. Ataiva, Bhagavati e Tina, os três, Kaya. Sambanda, Videya, Prayodhana Maya. Aprendemos que não somos os corpos, somos almas, com o Srimad Bhagavatam. Aprendemos que a alma é, por natureza, servo eterno de Krishna. Aprendemos com os acharyas, com o próprio Krishna, com os acharyas, com os Goswamis de Vrindavana, com Srila Prabhupada, a como servir Krishna adequadamente, como nos comportarmos, como nos comportar na consciência de Krishna. Então, nós vamos nos comportar de maneira adequada, e não como um Karichello ajudando a degradar a sociedade de devotos. E o resultado disso, Sambanda, Abhideya. Essa atividade, Abhideya, vai ser Prayodhana Siddha. Amor puro por Krishna, com certeza, desenvolvido no coração. Então, o recado aqui é esse. É um assunto que devemos meditar muito nele. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... Não? Se alguém quiser perguntar em off, também pode me mandar perguntas. Eu respondo, ok? Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya!